Olá a todos, estamos aqui com mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo, e eu já vou pedir para vocês para seguirem a gente, para se inscreverem no canal Ela Investe e acompanhar a gente nas redes sociais. Aqui a gente vai falar de empreendedorismo com quem realmente faz. E hoje eu tenho um prazer enorme em receber uma convidada mega especial, que é a Aline da Lilu. Aline, muito obrigada pela tua participação, por ter aceito o nosso convite. Imagina, Cláudia, eu que agradeço, é uma honra estar aqui contigo. Bacana, e você já gravou um programa aqui, foi no dia que eu vim, no episódio, Justo. né? E eu adorei, falando um pouquinho da tua participação aqui, queria que você também apresentasse a Lilu, mas falando aqui da tua apresentação, eu gostei bastante, né? A gente realmente, quando o João me convidou para esse episódio, eu recebi um pouco antes, né, o teu pitch deck para conhecer um pouquinho de vocês, mas eu gosto de deixar para aquele pitch mesmo da hora, para eu ter aquela impressão. E quando você apresentou, né, eu entendi que tinha tanta propriedade ali, tinha tanto propósito, e mais do que isso, que a gente fala de algumas características das startups lideradas por mulheres, muito conteúdo, muita consistência. Então eu queria que você falasse um pouquinho da Lilu e falasse um pouquinho da sua trajetória também até a Lilu. Claro, claro. A Lilu é um aplicativo de banho, tosse e outros serviços pet em casa. A gente leva praticidade e comodidade ao mercado, então os tutores pets não precisam mais sair de casa para ir até uma loja física, se expor, né, à contaminação. Através da palma da mão, pode contratar um serviço pet, receber em casa um profissional treinado e qualificado por nós, monitorado também, e garantir que o pet dele vai estar bem cheirosinho, bem cuidado, no conforto de casa, na segurança de casa, né, porque está ali debaixo dos olhos do tutor. E economizar o tempo, né? Que é um bem tão importante para todos nós. Então, a gente está trazendo transformação para o mercado pet. A gente transforma a forma com que os tutores contratam o serviço pet. Sim. A gente transforma a vida dos pets que recebem um serviço ali qualificado, de menor estresse. E a gente transforma a vida dos prestadores de serviço, que podem trabalhar com o que ama, entregando em casa muito carinho e cuidado e fazendo um dinheiro bem acima do que eles fazem no mercado tradicional. Olha que bacana. Bom, a gente está gravando aqui de São Paulo, né? Estamos em São Paulo. Qual é a abrangência de vocês? A gente atende em toda a região metropolitana de São Paulo, Cláudia. Tá, e assim, quando a gente está falando de startup, a gente fala de escala. Sim. Eu acho que é um ponto que vários investidores ou alguns pitches aí já te perguntaram em relação a isso, né? Porque é um serviço, quando você falar na palma da mão, é exatamente isso que a gente busca, né? Praticidade. Justo. E hoje esse mercado pet, ele tá bombando, né? A gente teve um crescimento nos últimos 10 anos, nos últimos 5. Sim, e no ano passado, retrasado, o segundo maior IPO foi no mercado pet, né? Exato. E fora que a pandemia também deu uma boa aquecida nesse mercado. Então, realmente é um mercado que está muito aquecido e crescendo bastante. E com relação à escala, a gente está investindo muito em São Paulo mesmo, Cláudia. A gente quer estruturar bem aqui, dominar o mercado aqui, ter uma proposta bastante consistente, né, com números e volume bem estabelecido aqui. E aí depois, quando a gente vai entrando ali na série A, a gente vai para as outras capitais, porque a gente precisa entrar nas outras capitais com o mesmo nível de qualidade, serviço, né, e todo o carinho e atenção e experiência que a gente entrega para o cliente. Todo know-how, né? Exato. Uma startup precisa para escalar, e quando você escala, você vai para uma outra região, lógico, tem toda a questão cultural, mas enfim, você já leva todo esse aprendizado, né? Exato. E me conta uma coisa, como que a Aline chegou até a Lilu? Conta um pouquinho da sua trajetória. Olha, a minha trajetória não é nada tradicional, Cláudia. Eu sou química, eu nasci no interior de Minas Gerais, Lavras. Eu me formei na Federal de Lavras e depois eu fui direto para o doutorado, que eu fiz parte na Federal da Bahia, parte em Los Angeles, na Califórnia. Legal. Depois de lá eu fui para a Petrobras, eu recebi um convite para trabalhar lá no centro de pesquisa, no Rio de Janeiro, ainda doutora, né, em química. Depois eu fui para a Odebrecht Ambiental, coordenar projetos na área de meio ambiente, e em seguida eu fui parar num centro de pesquisa avançado em Salvador, para ser gerente de 2 áreas de negócio, a área de meio ambiente e a área de segurança do trabalho. Eu sempre consegui alcançar os resultados que eu me propus a fazer e fui, né, galgando aí uma carreira bacana na área de doutor em química e gerente de negócios, Sim. Mas eu não me sentia realizada.
Olha. Eu não me sentia feliz. Eu sempre me questionava, caramba, será que é isso mesmo? Não estou certa de que é o que eu quero. Na universidade, durante o doutorado, eu olhava para o lado, aqueles pesquisadores que publicavam, e eu olhava e falava assim, eu não quero ser ninguém dessas pessoas. Você não se enxergava ali. Não me enxergava ali, mas, por outro lado, tinha a responsabilidade de finalizar, né, de dar uma satisfação para os meus pais, para os meus orientadores, enfim. E aí, lá em Salvador, fazendo gestão de vários projetos, eu vi os projetos serem estruturados, as equipes entrando e a gente entregando aquele projeto funcionando para grandes companhias, né? E aí eu falei, caramba, um dia eu vou fazer isso com a minha própria empresa. Olha. E eu passei por uma frustração ali. Eu morei em algumas capitais do país, todos os lugares onde eu estava, era muito difícil manter a minha filha de 4 patas, a Pietra, de banho tomado. E aí eu falava, meu Deus, eu entrava no trabalho 7, saía às 7 da noite, não dava tempo, final de semana as agendas super lotadas. Eu falei, não é possível que não exista uma solução, um caminho para alguém que tem uma vida, uma rotina como eu. E aí, num belo dia, ela volta com uma queimadura na cabeça, aquilo me deixou extremamente frustrada, e imaginando como aquilo deve ter acontecido, né? Como foi esse descuido. E eu falei, não, eu preciso fazer algo. A primeira conta foi, eu vou abrir um pet shopping, fiz uma conta no papel de pão e falei, não. Mas já teve uma ideia aí, né? A reserva que eu tenho pode ser aplicada de uma forma diferente. Eu era apaixonada pelo sistema da Uber, que estava se consolidando no Brasil. Não precisar ficar esperando o taxista ou ligar para a cooperativa, você na palma da mão fazer com que um motorista chegasse até você e você pudesse chegar até seu destino. Eu falo, meu Deus, isso é fantástico. Por que não existe algo para a área pet com esse nível de tecnologia? E aí, num belo dia, eu sofri um acidente doméstico, fiquei afastada 15 dias desse meu cargo que eu estava, que me tomava muito tempo. E esses 15 dias eu me dediquei a fazer com que esse projeto que estava na cabeça, de algo uberizado para pet, fosse para um PowerPoint, para um papel. Já começou a fase de ideação ali, né? Já começou a sair aquela... E isso, com a minha rede de relacionamentos, eu consegui um desenvolvedor, desenvolveu um aplicativo. Eu testei esse aplicativo no condomínio onde eu morava, foi dando certo, as pessoas foram contratando, foram pedindo de novo. E aí, trabalhando, né, ainda como executiva, eu tinha muitas responsabilidades, a gente estava passando por uma fase bem dura, economicamente. E eu passei por 2 burnouts. E aí, isso foi quando? Isso foi em 2018. Poxa. E aí, quando a gente perde a saúde, a gente repensa a vida, né? E aí, ao repensar a vida, eu falei, eu vou trabalhar para algo meu. E nada na vida justifica a gente perder a saúde, né? Então, eu quero trabalhar com algo que faça sentido para mim. E outra coisa, você já não estava tão satisfeita, né? Você já estava buscando um propósito ali, né? Justo. E aí, eu falei, eu vou apostar, já tinha o projeto, ele já estava rodando. Corajosa, hein? Já estava rodando o meu condomínio, eu me organizei por 6 meses, fiz uma reserva, me organizei para vir para São Paulo, então eu pedi demissão lá, vim para São Paulo e implantei aqui a solução. Claro, busquei programas de aceleração, busquei me envolver com todo o network, conhecer as pessoas do startup, li muito, participei de muitos eventos voltados para isso, e aí fui galgando e construindo o nome da Aline agora no mercado pet, não mais, né, de todos aqueles anos de pesquisa e enfim, de entregas mais corporativas. Nossa, que bacana, que história bacana, viu? Eu adoro isso. Sabe por quê? Porque eu acho assim, quando você tem uma ideia, mas você passa por algumas situações, você vai moldando isso, você vai trabalhando essa fase de ideação, né? E juntou isso, né, que você teve com a sua filhotinha ali, com a Pietra, junto com a sua frustração aqui no trabalho, enfim, né? Galgou de ser o teu horizonte ali. Mas, Aline, a gente sabe que a trajetória ela não é fácil, Nada fácil, né? Principalmente para nós empreendedoras. Eu, durante muitos anos também fui empreendedora, gosto muito disso, mas eu acho que, assim, por mais que falam que não, a gente sabe a dificuldade que é ser uma empreendedora, né? Por várias questões. Mas eu acho, assim, uma coisa que a gente tem certeza é a quantidade de nãos que a gente recebe. Né? E a gente escuta muito isso. Eu acho que homens recebem, startups de homens também recebem, todo mundo recebe, não. Mas eu acho que mulher, mais ainda. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu já passei por algumas situações, assim, que eu falei assim, incrível, né? Se fosse um homem, talvez teria tido mais sims. Justo.
Na tua trajetória, você também teve essa percepção ou teve algo muito parecido em relação a isso? Você teve alguma experiência? Tive e fui parar na capa do Estadão. Um case já, né? Case, de sucesso em nãos. 2019, a gente fez um processo de aceleração no Startup SP pelo Sebrae, a gente saiu vencedor do programa. Legal. E a gente já tinha ali validado, né, a dor de mercado, validado nosso Market Product Fit. E aí a gente foi para o mercado falando, agora está na hora de pegar investimento. A gente dedicou o ano de 2020 todo a isso. Então, eu fiz toda uma pesquisa de vários investidores, anjos, monitorei, planilhei e fiz contato pelos canais, né, sites, LinkedIn e tudo mais, e tinha todo esse controle. Mais de 100, eu fiz mais de 100 PITs. Mais de 100 PITs em 2020? No ano todo de 2020. Isso porque você mapeou o seguinte, você começou a ver quem são os investidores, você olhou um pouquinho de teses de investimento, também. Sim. 100? Mais de 100. 100 pitches? Por aí, exato. 100 nãos, é isso? Exato, é isso. E aí eu recebi 100 nãos. 100 nãos. E todos os 100 eram de investidores tradicionais de mercado e todos eles homens, né? É muito difícil você entrar numa banca de análise e encontrar investidoras mulheres. A gente vive muito isso e é um tema que eu e outras founders mulheres discutimos muito. Que bom. Né? A oportunidade ou o espaço da mulher, ele ainda é muito restrito. A gente sabe que a gente está vivendo melhoria, sim, que esse tema está cada vez mais sendo falado, né? Investido. Mas ainda está pouco, sabe, Cláudia? Ainda mexe, a gente ainda sente que ou a gente é cota, ou a gente não tem o espaço que deveria. A gente não tem o espaço de voz, né? De ser ouvida e de ser analisada com entregas. E aí, quando eu falo entregas, não é o fato da gente ser mulher ou o fato da gente estar ali entregando uma apresentação bacana, mas é o fato dos números que a gente demonstra e toda a trajetória mesmo da investidora ali dedicada àquele projeto, sabe? Aline, eu acho assim fantástico o que você está falando, mas tem uma questão que eu acho super importante, que é a questão do preconceito. 100 nãos. Isso já é um número, né? Eu já fico bem, né, chateada com isso. Sim. Porque eu participei e participo ainda de muitas bancas. Vi poucas mulheres, não consegui te assistir em nenhuma dessas apresentações. Mas eu acho o seguinte, é uma questão que a gente fala o seguinte, resiliência. Sim. Entendeu? Porque o que acontece? Até um pouco o perfil da mulher. A gente tem esse perfil do homem também, mas a gente tem o perfil da mulher. A mulher, ela recebe nãos, ela para, ela trava. E fala o seguinte, às vezes você recebe não, é porque não era para ser. E a gente vai justificando, a gente vai se justificando, né? E então com você foi resiliente ao máximo, né? E como foi o sim? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua resiliência, mas e como foi o sim? Olha, eu nunca tive dúvida de que a jornada não seria fácil. Sempre soube que seria difícil. Mas em todos os caminhos em que eu trilhei, eu fiz questão de marcar a posição e entender se é não, por que é não. Boa. Por exemplo, quando eu fiz a inscrição para o programa Startup SP, eu fiz 3 vezes. A primeira foi não, a segunda foi não. Na terceira, eu fui lá, conversei com o coordenador e falei, olha, já me inscrevi 2 vezes. Qual é o motivo de eu não estar conseguindo? Você pode me ajudar? Onde eu estou errando? O que eu preciso melhorar? E aí, ele passou a me enxergar de uma forma diferente e, milagrosamente, eu passei na terceira etapa. Teve toda essa questão dos 100 nãos. Mas faltava alguma coisa? Qual era o feedback? Foi o mesmo pitch que eu fiz. Mas assim... Eu não consigo compreender. Não consigo compreender. Sempre o mesmo pitch. E tem outra coisa, né? Os homens, assim, muitos investidores, e a gente sabe disso, se pegam muito em números. Sim. Né? Muito em números. Então, muitas vezes, e também pega um pouquinho na questão de ser mulher, o quanto você vai adiante na sua startup. Justo. Você teve isso em alguns pitches? Eu tive muitas perguntas muito mais pessoais do que, de fato, avaliando meus KPIs que eu estava entregando. Do tipo, você é casada, você tem filhos, com quem você mora, você tem família aqui em São Paulo, e aquilo me traz uma estranheza, porque eu estou aqui trazendo KPIs e eu estou conversando sobre business. E é sobre isso que eu quero conversar. Exato. Não é sobre a minha vida pessoal. Mas, por outro lado, se eu tiver uma postura dessa forma com o investidor, eu estou fora.
Exato. Então, a gente precisa também ter um tato muito grande de saber se posicionar, Exato. não dar abertura, porque já vi casos de amigas falando que o investidor perguntou: você vai usar esse investimento se eu colocar na sua startup? Vai fazer o quê? Vai comprar uma bolsa da Louis Vuitton? Nossa, que absurdo. É absurdo, né? E desrespeitoso. Desrespeitoso, Então, total. Né? As mulheres precisam também ter essa maturidade emocional para perceber que isso está acontecendo e não levar isso de uma forma muito pro emocional. Tentar trazer mais a razoabilidade e, ok, não tem essa... Não passei agora, esse sim não veio agora, mas ele pode vir mais para frente. É não desistir, sabe? É você conseguir e buscar compreender o porquê dos nãos, buscar as pessoas na sua rede, na rede onde você trabalha, que pode te ajudar a ampliar o seu espectro, e ir em frente. Se você tem a certeza de que você resolve um problema real de mercado e que a sua solução realmente faz sentido, e isso está validado não só por você, mas por pessoas que te acompanham, né, mentores e outras instituições. Nunca é sozinha, né? Exato. Então, eu tinha essa certeza que não seria fácil, então por isso que eu tentei com tantas pessoas. Maravilha. Por isso que eu mapeei tantas pessoas. E aí, como é que veio o sim? O sim veio... O sim, fala do sim. O sim veio através de uma ligação telefônica do pessoal da Tabasco, perguntando se a gente teria interesse em participar do Anjo Investidor. Meu Deus, aquele dia foi um dia de muito... Foi aqui naquele programa? Não sabia disso. Meu primeiro sim foi aquele. Você sabe que eu quase entrei naquela sala, né? Porque tem as salas. Eu quase entrei. Eu falei assim, eu fiquei maluca. Tinha um executivo do BMG junto comigo, né? Nós estávamos discutindo. E eu falei assim, não tem por que o João não investir, a gente vai interferir, né? Que bom. E aí aquele sim, ele abriu várias outras portas, né? E hoje a gente Se você permitir, a gente vai até apresentar um pouquinho por favor, aqui. Podem trazer alguns para contextualizar ali, porque foi muito bacana. Como eu já disse na primeira temporada, já falei, falo muito nas redes sociais sobre isso, a gente entra para ajudar. E digo sempre para os investidores, nunca se apaixone pelo negócio. Mas me apaixonei pela Lilu. Então, pelo Smart Money eu estou dentro. Ai, obrigada, João. Foi muito emocionante também, né? Aquela negociação ali com o João, e aí a gente conseguiu chegar num meio termo. Mas não foi um sim fácil. Não foi. Não foi. Vão lá e procurem no Anjo Investidor a participação da Lilu. Não foi um sim fácil, né? Sim. E outra coisa que eu gostei também foi o teu posicionamento ali, né, em relação ao que foi colocado para vocês, né, o que foi colocado para a Lilu. Sim. Você teve uma firmeza e para mim aquilo foi fantástico. Eu já tinha tomado a decisão antes, até por conta que a gente olha o seguinte, né, quando a gente está validando, e o que eu falei para você, eu recebi o pitch deck, mas eu só dei uma olhada, eu não fui no detalhe, então eu não tinha os números. Pra gente, a consistência, o problema que você está tentando resolver, a consistência que tá. Mas eu acho mais do que isso, é a tua força. Porque todo mundo fala isso. Acho que se você falar com 10 investidores, de 10, 9 pelo menos vai falar o seguinte: eu não invisto, eu invisto no empreendedor. Isso. O que importa é o empreendedor. Mas sabemos que os números ali, né? Sim, né, todo mundo faz a conta. Então, eu tenho essa tese. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de empreendedores, eu gosto muito de empreendedoras. E você já me ganhou ali no teu posicionamento. Entendeu? O João veio, né? Acho que o Paulo até colocou a questão, falando, a gente vai ter que voltar, a gente vai discutir de novo esse tema, que hoje tá quente. E assim, você foi muito firme. E eu acho que fica de experiência para outras mulheres também, né? Para não deixarem se vencer com essas barreiras, com esses nãos. Exato. Que no seu caso foram 100. Não se intimidar, né? E aí, para que a gente não se intimide, a gente precisa realmente ter propriedade e conhecimento do que a gente faz. Então, eu já estava ali há tantos meses dedicada o tempo todo ao meu negócio, aos meus números, acompanhando também o mercado, quanto que as outras startups que estavam na mesma etapa que eu, né, valiam. Então, aquilo me deu segurança e propriedade para falar de algo que fazia sentido, né? Não era simplesmente bater de pé, era uma justificativa que estava pautada em cima de dados e números.
Bacana. Olha, vocês receberam o investimento da Bossa Nova, né? Que é o fundo anjo investidor ali. E a vida da Lilu, como mudou depois disso? Foram mais sims do que não? A vida tá dura ainda? Tá difícil? Ou você acha que a partir daí as pessoas começaram a olhar com uma outra ótica ou através desse investimento? Sim, é um pouco de tudo, tá, Cláudia? As pessoas sim começaram a olhar para a gente sobre uma outra ótica. A gente tivemos várias portas abertas. A gente também participou do Primo Startup em seguida. Mas a gente tem a ilusão de que ao pegar o cheque está tudo resolvido. E na verdade não. É aí que todo o desafio começa. Exato. Porque você precisa fazer um bom uso desse investimento, fazer com que os seus dados e números, né, alcancem Sim. as metas propostas. E porque no final do dia, o que vai conquistar o próximo cheque, o próximo investimento, são os dados. Sim. Né? Então, sim, tivemos, né, maior visibilidade. A Lilu agora consegue participou do Shark Tank. Do Shark Tank, exato. Vão receber, agora receberam investimento, justo, né? Que legal. E sim, só que a gente ainda continua com os desafios, porque ainda tem as outras rodadas de investimento, tem todo o planejamento que tem que ser feito agora para uma outra ótica, um outro cenário, outros desafios, metas. Então, realmente, vai ficando cada vez mais difícil. Mas é isso que faz a gente ser tão apaixonado pelo mundo do empreendedorismo. Sim. Porque você está sempre lidando com desafios que você não conhecia e geralmente não tem playbook, porque se você está criando uma startup, você está criando um negócio que não existe, então não tem, né, um manual de instrução, e você vai descobrindo ali ao longo do caminho, e isso faz com que você busque pessoas para te ajudar, crie redes de network mais fortalecidas. Então é muito rico e muito desafiador mesmo. Que bacana, que ótimo. Você sabe que startups lideradas por mulheres, fundadas por mulheres, a gente tem menos de 10%, em torno de 10% no nosso ecossistema, ainda é muito pouco. E quando a gente vê mulheres como você, que passou por essa trajetória, que não é fácil, a mulher que fala que é fácil, não é. Muitas startups também, né, de homens, não vou falar que é só de mulher, mas pra gente ainda nós temos algumas barreiras, né? Sim. Que fique isso bem claro para todos os investidores, empreendedores, para todo mundo, para que olhem pra gente com essa atenção, né? Para quando vê uma mulher ali empreendendo, não questionar as questões pessoais dela, né? A mesma pergunta que vai fazer para o empreendedor, faça para a mulher, não faça diferente. Eu já vi isso também em muita banca. Eu nunca gostei disso. Eu acho que é feio isso, né? Eu acho que é feio quando você questiona o potencial, porque a gente fala que a gente investe no empreendedor. Justo. E no final você está questionando o empreendedor, a empreendedora, né? Eu acho que isso é muito, muito feio. Exato. Mas eu fico muito feliz de saber que vocês tiveram resiliência, que é uma equipe, né, Lilu? Sim, é um time, né? Você conseguiu, né, trabalhar bem isso, trabalhar a operação. E quando vem os investimentos, também os investidores, eles colocam algumas questões dos gaps de operação que você tem que trabalhar. Sim. Então, além de você pensar no crescimento, você tem que pensar na operação, no dia a dia, no crescimento, nos próximos, enfim. Total, é o que você falou. Tarefas, né? O investimento, ele não é o fim. Não. Muito pelo contrário, Aline, porque a régua sobe. Você tem que trabalhar para o próximo valuation, para as próximas operações e para você realizar, para você se realizar também, né? Eu acho que isso é bárbaro. E eu queria que você colocasse essas questões que você falou, que eu gosto bastante, que é da mulher, ela buscar essas redes de apoio. Ela sabe, e eu acho que você foi brilhante, você foi muito inteligente quando você fez esse mapeamento. Poucas pessoas fazem. Sim. Poucas pessoas fazem. As pessoas vão mais, assim, buscar referências, as mesmas referências que a gente sabe, ou se não, vão ali, né, ver uma outra coisa. Você trabalhou teses, né? Sim. Eu trabalhei teses e eu tinha um desafio. Quando eu decidi pedir demissão do meu emprego, eu fui muito questionada, Cláudia. Porque eu estava bem empregada, eu estava numa carreira em ascensão. Então, toda a rede familiar, amigos, todo mundo falou assim, poxa, você nessa altura do campeonato, você vai pedir demissão para brincar de aplicativo? Tipo, mudar de cidade? Tipo, o que tá acontecendo? Quer dizer, você já começou ali com os não, justo, né? Com os questionamentos. Então,
tipo, foi uma decisão muito dura, muito Sei. difícil, e eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque eu precisava desconstruir todo um nome que eu já tinha, um currículo que eu já tinha, e começar do zero ali no mercado que eu não era ninguém. Então, eu me preocupei, sim, em conhecer bem quem eram os atores, as pessoas que estavam naquele mercado, quem estava trabalhando mais na área de tecnologia, me envolvi com a comunidade de startups. Sim. Eu organizei 2 Startup Weekends, foi o legal. primeiro Startup Weekends da Vertical Pet do mundo, Que aqui em São legal. Paulo. Muito bom. E isso foi criando uma rede. E uma das coisas que eu sempre faço é, se eu não sei a resposta, eu preciso levantar a mão e pedir ajuda. Que bom. E aí eu busco nas pessoas, porque assim, Sim. o seu network, o nosso network, às vezes as pessoas não dão tão valor a isso, mas é muito rico. Sim. De repente, um amigo seu conhece uma Claro. outra pessoa que conhece outra pessoa que vai te ajudar tanto. E estar aberto para isso é muito importante. Então, eu vim nessa responsabilidade de fazer dar certo, porque eu já estava com uma série de levantar a pessoas. mão, pedir ajuda. Isso, e pedir ajuda. Claro. O meu board member, que é o Alexandre Reganati, que esteve Sim. na gravação, Aham. ele veio para ser nosso conselheiro por isso, porque eu ligava para ele, batia qualquer dúvida da área relacionada a marketing. Eu falei assim, Alexandre, pelo amor de Deus, preciso disso, a gente não... Eu tô sentindo que eu tô patinando, eu sinto que eu tô numa sala escura, eu não consigo achar a porta, me dá clareza. Aí ele vinha, conversava. Então, assim, você se abrir, e ir pro mercado, assim, você consegue colher uma série de ajudas que Sim. você não imaginava que teria. Então, ter essa capacidade de buscar ajuda. Tem muitas mulheres também, tem muitos empreendedores que muitas vezes quer ali ficar só interno, só acreditando no que está na caixinha, na razão dele. Justo. E às vezes quando você compartilha um problema, quando você busca ajuda, você consegue não só trabalhar opções para você, mas você também traz essas pessoas para trabalhar também o network deles, a rede deles, enfim, eu acho que isso é tão fantástico que você teve essa capacidade também, então parabéns, Aline, porque não é fácil. Não é fácil. A gente se colocar vulnerável é muito rico, porque você descobre forças que você não sabia que tinha, e você descobre pessoas que estão ali dispostas também a te ajudar, que você não tinha a menor ideia. Então, a gente tem que quebrar um pouco isso de que a gente dá conta sozinha, que a gente é forte, que a gente é multitarefas, que a gente... Não, pede ajuda, sabe? Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. E a ajuda vem, não tem Ajuda dúvida. vem. Exato. E a gente está falando muito dessa questão de diversidade também, né? É super importante, não é um tema de mimimi, né? Tem muita gente que fala, mimimi, de novo, vem com esse tema. Sim. Não é. Diversidade não é. Eu lembro que eu trabalhei na PwC há muitos anos atrás e a gente já trabalhava essa questão de diversidade. Não em todos os sentidos, mas assim, a questão da mulher também, de empoderar a mulher, de dar oportunidade para as mulheres. E estamos em 2022, a gente sabe o seguinte... Andamos, caminhamos, mas ainda há muito que se fazer, né? Justo. A gente tem que se provar muito, a gente tem que trabalhar muito isso. Quando a gente está falando desses grupos de investidores, de investimentos, a maioria é formado por homens, né? Provavelmente alguns que você passou ali tinham poucas mulheres ali, né? Compartilhando, trabalhando com você. Como que você identifica que a gente pode melhorar essa questão de diversidade? A sua ótica de empreendedora. Olha, eu acho que é uma questão cultural e que as pessoas não percebem que acontece. Né? A grande maioria dos homens não tem essa consciência, a clareza do quão difícil é para uma mulher alcançar um espaço, seja conseguindo investimento, seja levando a sua empresa a lugares de destaque. Então, eu sinceramente fico me questionando como fazer com que esses investidores, esses homens, se desloquem da posição de benefícios que eles têm e eles não conseguem compreender ou não ter a consciência, a clareza. Muitos não têm isso. Não estou generalizando, mas sim, muitos mas não sabemos. têm. E deem um passo atrás para olhar por que não? Né? Por que não dar mais espaço? Então, eu acho que talvez a gente falando cada vez mais sobre isso e eles se abrindo a esse tema, né? Acho que o primeiro passo é não encare de cara que é mimimi, né? Dê ouvidos, dê espaço. Pelo menos... Analise o business. Analise os números.
E principalmente respeita a jornada, né? Justo. É muito suor. Para uma mulher chegar nesse nível, ela recebeu muitos nãos e ela galgou muito suor ali. E você sabe o seguinte, que a jornada e mulheres inspiram mulheres, né? Eu acho o fato de você estar aqui, da gente estar podendo falar abertamente sobre isso, e a gente estar batendo um papo aqui sobre vários temas, eu acho que assim, isso já inspira mulheres, né, empreendedoras, investidoras, influenciadores, né, pessoas que queiram fazer parte desse ecossistema que é tão bacana. A gente está falando de inovação, a gente está falando de potenciais, a gente está falando de mulheres, de pessoas nessa nova economia, né? E principalmente nos últimos anos, o quanto a startup e quanto startups foi relevante para a nossa economia, né? Então, quer dizer, e eu acredito, e essa é uma bandeira realmente que eu trago, da gente ter mais empreendedoras. Então, eu fico assim muito feliz de você ter aceitado o convite, de você estar participando aqui com a gente, mas eu fico assim muito feliz e quero acompanhar vocês sempre, já comentei isso com você, quero acompanhar, mas assim, eu fico muito feliz e saber que você inspira e vai inspirar outras mulheres. E onde que você for, se você puder se posicionar sempre dessa forma, porque assim, o que acontece? Daqui para frente, né, você está recebendo mais investimentos, mais aportes, né? A régua vai subindo. Sempre se posicione, busque ajuda, continue com isso. Eu acho que você já tem uma dinâmica bacana, sabe? Vai trabalhando isso com mulheres e sempre que você puder, reforce isso com as mulheres. Sim. Todas podem. Exatamente, não é isso? Exatamente. Que a gente seja sementinhas de mudança, não é isso? É porque nós, mulheres, temos muito a contribuir e agregar com o mundo, né? Trazendo tanta transformação nesse mundo de inovação. Então, deixa comigo que eu faço questão. É um tema que eu levo onde eu estou. Ah, que bacana. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas encontram a Lilu. Se mulheres quiserem falar com você, se empreendedores, investidores quiserem procurar você para falar, quero saber como é que encontram vocês, Maravilha. de que forma, né? Vamos lá. A Lilu você pode encontrar em qualquer loja de aplicativo, é só colocar Lilu, app, você encontra. Mas nas redes sociais a gente está no @lilu.app e no nosso site www.lilu.pet. E quem quiser me acompanhar e todo esse tema de empreendedorismo, né, feminino, que eu também falo bastante, no meu perfil pessoal, no @aline_lefol. Que bom, te acompanho, gosto muito do teu trabalho, te desejo muito sucesso para a Lilu e que você continue inspirando. Obrigada, Cláudia, eu que agradeço que você continue com esse programa tão bacana, que também impacta e está trazendo tanta diferença na vida das mulheres. Parabéns. Bacana, muito obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. Beijo enorme para todos. Obrigada.